Meus amados irmãos, paz do Senhor, uma boa noite, motivo de grande alegria poder estar aqui mais uma vez falando com os irmãos, trazendo a mensagem da parte do Senhor, falando do Santo Evangelho de Jesus Cristo, ao qual Ele tem nos confiado para falar. É maravilhoso, meus irmãos, nós podermos falar de Jesus, sentirmos Jesus, e maior do que tudo isso é saber o que Jesus já fez por nós. E nessa noite nós vamos falar a respeito da graça de Deus. O que é a graça de Deus? E o nosso texto base está lá em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, o verso 8. A palavra de Deus vai falar assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então vamos ler de novo somente o verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo fala que nós somos salvos pela graça de Cristo, a mensagem que Paulo quis trazer aqui é a seguinte: que o ser humano, ele por si só, ele não consegue ser salvo. Porque o ser humano, ele não consegue oferecer a Deus um pagamento pelos seus pecados. Ele não consegue. É como se, por exemplo, eu tivesse uma dívida de 1 milhão, por exemplo, eu não conseguisse pagar, não teria como eu pagar. É assim que nós estamos perante Deus. Nós estamos perante Deus com uma dívida impagável. E o que é essa dívida? É o nosso pecado. O nosso pecado, ele é uma dívida que nós temos com Deus. É por isso que Paulo vai falar, Romanos 3:23, se não me falha a memória, Paulo vai falar assim: porque todos pecaram. E quando se fala em pecado, meus irmãos, as pessoas logo vêm na cabeça assassinato, roubo, adultério. Mas o pecado, meus irmãos, ele não é somente coisas grandes. Uma mentira, por mais leve que ela seja, ela se torna um pecado. Por exemplo, se eu roubar uma bala, se eu roubar uma caneta de alguém, embora sejam algo de um valor muito pequeno, uma bala vai custar o quê? 30 centavos? Eu roubei. Então a natureza do ser humano, meus amados, ela já é tendenciosa para o pecado. O ser humano tem facilidade com o pecado. O ser humano, ele é atraído pelo pecado. O nosso corpo, ele procura aquilo que satisfaz ele. E quando nós procuramos fazer o desejo do nosso corpo, o desejo da nossa carne, quando nós alimentamos mais a nossa carne do que o nosso espírito, nós caímos no erro do pecado. Interessante, Gálatas, está do lado de Efésios. Gálatas no capítulo 5 vai falar o seguinte. Eu gosto muito de falar desses versículos aqui de Gálatas. Irmão, só lembrando, se você tem uma Bíblia na sua casa, seja ela católica, seja qual for a sua Bíblia, pode acompanhar a leitura. A Bíblia, meu irmão e minha irmã, elas são todas iguais. A única diferença é que na Bíblia católica ela vai ter 6 livros a mais, 6 ou 7 se eu não me engano. Eles são os livros do intervalo do Antigo Testamento para o Novo, mas isso não influencia em nada nos nossos estudos, meus amados.
Pode usar a sua Bíblia, que a tradução talvez tenha alguma palavra diferente, mas o significado, a intenção do texto é a mesma. Amém? Então lá em Gálatas, no capítulo 5, o verso 16 vai falar o seguinte. Paulo falando: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a vontade da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E um se opõe ao outro, para que não façais o que quereis. Aí no verso 18 vai falar assim, ó: mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Olha o que Paulo vai falar agora, do verso 19 ao verso 21. Paulo vai falar o seguinte: porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, as quais já vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, quando o ser humano ele cai no desejo da sua carne, quando ele se entrega às suas paixões, vamos falar assim, quando o ser humano ele se entrega às suas paixões, ele automaticamente, fazendo a sua própria vontade, ele começa a pecar, ele começa a praticar coisas que desagradam a Deus, coisas que vão contra a vontade de Deus. Mas o interessante, meus irmãos, que como nós lemos aqui, nós falamos a respeito de algumas obras da carne. Aí você me pergunta, onde a graça de Deus vai entrar nesse contexto? Meus irmãos, nós vemos a graça e a misericórdia de Deus em toda a nossa vida. Em toda a nossa vida nós vamos ver o cuidado de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus na nossa vida. Só de nós estarmos vivos já é um sinal da sua misericórdia. Se não me falha a memória, livro de Lamentações, se eu não me engano. Livro de Lamentações. Lamentações 3, 22 e 23 vai falar assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que grande é a fidelidade de Deus para as nossas vidas. Que grande é a misericórdia de Deus na nossa vida, a ponto da Bíblia falar que ela não tem fim e ela se renova a cada manhã. Meus irmãos, nós falamos a respeito dos desejos da carne. E quando nós vamos falar a respeito da salvação, a respeito da vida eterna, nós nos deparamos com o homem e Deus. O homem, a Bíblia vai falar em Isaías 59:2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, se eu sou uma pessoa que estou vivendo, como nós lemos aqui, segundo as paixões da carne, quando eu falo carne, meu irmão, é o desejo que todo ser humano tem. Porque o ser humano ele tem uma tendência ao pecado.
Então, quando a pessoa vive na vida segundo a sua vontade, ela começa a praticar o pecado. A Bíblia vai falar que o pecado nos afasta de Deus, que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, nós estávamos separados de Deus. A Bíblia vai falar, Romanos 3:23, porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, nós já estávamos condenados. A morte para nós era o nosso salário, era o que nós merecíamos. Mas então, nesse cenário, nessa separação entre o homem e Deus, entra Jesus. Jesus, meus irmãos, ele entra como um advogado a nosso favor. Ele entra para tomar essa nossa dívida com Deus, assume essa dívida para Ele, Ele paga o preço sem nós merecermos. Jesus vai, paga o preço e através da sua morte na cruz do Calvário, hoje eu e você temos acesso à salvação. Nós podemos alcançar a vida eterna através do sacrifício de Jesus. Mas o que tem a ver o sacrifício de Jesus com a minha vida? Onde eu me encaixo nesse contexto? Por que é necessário eu acreditar em Jesus? Meus amados, se nós lermos o Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, vai falar assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, imagine você sendo julgado por Deus. Porque nós seremos julgados por Deus, nós somos julgados por Deus. Só que nesse julgamento, nós somos o réu. E nós realmente somos culpados do que nós fazemos. Porque o homem, ele tem a consciência, o homem sabe discernir o que é certo e errado para a sua vida. E você está lá naquele banco dos réus. Deus é o juiz. Deus já deu a sentença. A Bíblia não fala que o salário do pecado é a morte? Ou seja, aquele que pratica o pecado é digno de morte. Mas aí Jesus entra nesse contexto. Jesus entra ali como um advogado. Vai perante o juiz, aleluia, e fala: juiz, eu vou tomar essa dívida para mim. Eu vou pagar o preço que era para ele pagar. Interessante nós falarmos de alguém que, sem hesitar, veio, tomou a sua dívida. É por isso, irmãos, que é interessante nós pensarmos. Eu jamais sentaria numa cadeira elétrica por alguém que assassinou uma criança. Eu jamais seria fuzilado no lugar de alguém que matou várias pessoas, que causou mal a várias famílias. Eu jamais faria isso. Mas é aí que entra o imensurável amor de Deus, o inexplicável amor de Deus. Está entendendo? É como se você fosse aquele assassino na cadeira elétrica e Jesus tomasse o seu lugar e falasse assim: eu vou pagar a dívida por ele. Mas por que Jesus fez isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era necessário que alguém pagasse o preço, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Aí a Bíblia vai falar que Jesus, ele não pecou, mas ele se fez pecado por nós.
Ou seja, Ele entregou o seu corpo como sacrifício por nós. É por isso que se chama a graça. A graça, ela realmente é de graça, mas foi pago um alto preço para se alcançar a salvação. Foi pago um preço de sangue. Paulo vai falar assim: não foi com ouro e nem com prata que nós somos comprados, mas com o precioso sangue de Jesus. A minha vida, a tua vida, ela vale muito, meu irmão. Ela vale a vida do Filho de Deus. E a vida do Filho de Deus é incalculável o seu preço. Não tem como saber o valor. É algo de um valor infinito para nós. É necessário, meus irmãos, nós crermos em Cristo, nós aceitarmos tamanha graça na nossa vida. É interessante quando você reconhece Cristo como seu Salvador, porque quando você reconhece Cristo como seu Salvador, seu nome é escrito no livro da vida. Você passa a ser chamado filho de Deus. Você passa a ter o direito à vida eterna. A Bíblia fala que nós seremos co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós estaremos juntos com Cristo na vida eterna. É necessário, meus irmãos. É por isso que Paulo vai falar que nós somos salvos pela graça, que não é por meio das obras. Ou seja, eu posso ser a melhor pessoa do mundo. Eu já cometi pecado. Então esse pecado, perante Deus, ele precisa ser anulado para mim ser salvo. É por isso que nós somos salvos pela graça. É algo que nós não conseguimos, não tem como nós pagarmos. Mas Jesus já fez por nós. Jesus, Ele veio, meu amado, e pagou o preço por mim e por você. E o que nós temos que fazer para ser salvo? Certa vez o carcereiro fez essa pergunta para Paulo e Silas. Perguntou para eles: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Paulo respondeu: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Interessante que a promessa ela não para, a promessa da salvação. Além de você ser um salvo, Jesus quer salvar também a tua família. A partir da sua vida, através da sua vida, Jesus quer salvar a tua família. Porque a obra de salvação ela não termina só em você, não termina só em mim. Ela segue avante, ela não para. E através da nossa vida, através do nosso testemunho, através das nossas palavras. Porque Paulo certa vez falou o seguinte: Paulo falou assim: eu não estou pregando para vocês palavra de persuasão. Palavra de persuasão quer dizer palavra que aquela pessoa consegue dobrar com as palavras. Paulo disse: estou pregando a palavra de Deus que é poder. Paulo então, meus irmãos, ele não estava usando de sabedoria humana. Ele estava usando, era a sabedoria do alto que ele recebeu de Deus. E quando você usa essa sabedoria, essa palavra de Deus para a vida de outras pessoas, as pessoas são tocadas não por aquilo que você fala, mas através daquele que você fala, através de Jesus. Pelo seu Espírito Santo vai tocando nos corações. E aí começa a obra da salvação. A salvação, meus irmãos, ela não é algo que eu falo para a pessoa hoje, amanhã ela já está salva. Não. Salvação não é um processo. Talvez você fala hoje, a pessoa não dá crédito. Talvez você fala amanhã, ela escarnece. Mas aquela palavra que você lançou, meu irmão, ela fica no coração da pessoa. E uma hora ou outra, sabe, se essa semente, se esse coração for um terreno fértil para essa semente do Evangelho crescer, uma hora ou outra ela vai crescer. Porque a Bíblia fala assim, ó, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Ou seja, Paulo e Apolo pregaram, mas quem dá o crescimento da semente da palavra de Deus nos corações é o Espírito Santo. Então, meu amado, não deixe de falar de Jesus. Não deixe de falar do que Ele já fez na sua vida. Não deixe de falar da fé que você tem nele.
Porque através da sua vida, através das suas palavras, do seu testemunho, outras vidas eu creio que serão alcançadas pelo Evangelho do Senhor. Embora muitas vezes as pessoas não recebam de bom grado essa palavra, mas é necessário nós lançarmos ela. É necessário nós falarmos de Jesus, é nossa obrigação. Nós, como salvos, devemos levar a boa notícia de salvação. Por isso que Paulo vai falar que nós somos salvos, é pela graça. Somos salvos através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Espero que você tenha compreendido, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, que o Espírito Santo possa regar essa semente do Evangelho que está sendo jogada, essa semente no seu coração agora. Em nome de Jesus, dê espaço para a palavra de Deus, dê crédito a ela, porque nós somos, meus irmãos, a Bíblia nos compara como uma erva que é plantada, hoje ela está bonita, mas talvez amanhã ela já morre. Então assim somos nós. Nós não sabemos o nosso tempo, nós sabemos o começo, mas não sabemos o fim da nossa vida. Então nós devemos nos atentar hoje para a palavra de Deus, buscar socorro em Jesus hoje, buscar salvação em Jesus hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós devemos estar com a nossa vida preparada diante de Deus, para que nós não venhamos a ser surpreendidos no dia da nossa morte ou no dia da volta de Cristo. Nós devemos estar preparados para nos encontrar com o Senhor. Esse preparo vem através de uma oração, pedindo perdão ao Senhor. Esse preparo vem através do seu arrependimento, quando você reconhece a sua posição de pecador perante Deus e que você necessita do perdão de Deus. E Ele, de braços abertos, está pronto para te perdoar. Não importa o que você fez, não importa o que já aconteceu na sua vida, Deus perdoa qualquer tipo de pecado. Basta nós se arrependermos e crermos nele e vivermos de acordo com a sua vontade. Amém? Meus amados irmãos, que Deus vos abençoe. Se você tiver alguma dúvida, precisar de uma oração, de alguma coisa, me manda uma mensagem aqui no Facebook. Se tiver no WhatsApp, pode mandar também. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.